A paz do Senhor, irmãos. Podem sentar. É motivo de alegria, né? Nós estarmos aqui na casa do Senhor. E que coisa boa é nós podemos estar louvando ao Senhor na presença, louvando Ele na beleza da santidade dEle. Como isso é bom, como isso é maravilhoso. Comigo, os irmãos, Salmo 150. Vamos ler todo o Salmo? Vamos ler todo junto. Aproveita, está aqui, ó, a versão. Vamos lendo. Eu convido a igreja. Vamos ler todos juntos o Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém. É um salmo bonito, um salmo que chama muito a nossa atenção. Quando nós estamos em uma festa de coral, onde o foco do coral é o louvor, é claro que a adoração ao Senhor não se limita ao louvor, mas o louvor, ele é a essência da adoração ao Senhor. E não tem como a gente separar muito uma coisa de outra. Até porque quando nós falamos em louvores, nós não estamos falando apenas no cântico, mas nós estamos falando em tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia para que o nome do Senhor seja engrandecido. Então isso tudo é louvor. E se isso tudo é louvor, tudo isso é adoração. E é interessante, né, quando nós olhamos lá na lei e vemos aquele tabernáculo, pastor, ele fala muito, né, nós que estamos aqui na consagração, terminamos de ler o livro do Êxodo, que falando justamente sobre o tabernáculo erguido lá no deserto, mas nós vemos ali naquele tabernáculo que existia uma forma para se chegar ao santuário, ao Santo dos Santos. E é interessante que quando nós olhamos, né, rapidamente, quem está aqui conosco já está acostumando o nosso pastor trazendo esse trabalho para nós, mas quando você entrava no pátio, né, você tinha ali logo o adorador, a pessoa comum do povo, quando ele chegava diante ali do tabernáculo, a primeira coisa que tinha diante dele era o altar do sacrifício, o altar do bronze, onde as oferendas, as ofertas, os animais, eles eram queimados, oferecidos ao Senhor nosso Deus. E é interessante que o homem comum, a pessoa comum, era ali que se limitava o acesso da pessoa comum, da pessoa do povo. Ele só chegava diante daquele altar de bronze. Os sacerdotes, eles podiam ir um pouco mais. Quando você andava um pouquinho mais à frente, tinha ali a pia de bronze, onde o sacerdote ele se banhava para poder ministrar, para poder oficiar o sacrifício, oficiar as coisas que eram sagradas ao Senhor. E esse sacerdote, ele podia entrar um pouquinho mais, porque ele entrava na tenda, ele entrava ali no tabernáculo propriamente dito. E quando ele entrava ali naquele tabernáculo, ele tinha ali à sua esquerda o candelabro que fazia, né, a iluminação daquele ambiente, à sua direita ele tinha a mesa dos pães da proposição, um pouco mais adiante tinha o altar do incenso, onde vinha o véu, e ali limitava o acesso daquele que era o sacerdote.
E ainda existia uma terceira parte atrás do véu, onde ficava a arca do Senhor, o propiciatório, e ali era onde se fazia manifesta a presença do Senhor, e ali só quem entrava era o sumo sacerdote uma vez por ano. Isso, irmãos, foi a realidade durante todo o Antigo Testamento, até que Jesus morreu, e a Bíblia diz que o véu do templo ele foi rasgado, e aí todos nós temos acesso, todos nós podemos entrar ao santuário, todos nós podemos ir diante do Senhor no Santo dos Santos, todos nós podemos entrar naquele lugar que em algumas Bíblias também chama de lugar santíssimo, porque ali era onde a presença do Senhor se fazia manifesta. Depois dessa morte de Jesus até aqui, todos nós somos convidados a entrar diante desse lugar santíssimo, porque não é mais um lugar que é restrito a uma classe de pessoa ou a um tipo de pessoa, mas é um local que é aberto para todos aqueles que quiserem ali adentrar. Mas para que se adentre aquele local, é necessário que passe de uma maneira espiritual por todo esse processo, porque diz, quando nós olhamos a palavra de Deus, que aquele altar de bronze lá do pecador é a cruz de Cristo quando nós passamos para aceitar Jesus como nosso Salvador. A bacia, a pia, é a leitura da palavra de Deus que vai nos limpando dia após dia para que nós possamos entrar diante da presença do Senhor, diante do local santíssimo, e no final nós vamos entrando no lugar santíssimo até que nós chegamos ao santuário, ao Santo dos Santos, nós entramos ao lugar santíssimo, que é onde a presença do Senhor está, que hoje essa presença não se limita apenas a um lugar físico, mas é onde diz a palavra de Deus, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei diante dele. Só que esse é um acesso individual, por isso que no mesmo culto existem pessoas que dizem que o culto foi uma bênção, e outros dizem que o culto foi meio assim, porque para você chegar lá no lugar santíssimo, é necessário que você passe pelo altar de bronze, é necessário que você passe pela cruz de Cristo. Se você não tiver com suas vestes limpas, se você não tiver lavado a tua vestidura na palavra de Deus, você não tem como chegar lá no Santíssimo, e essa barreira não é uma barreira física, mas é uma barreira espiritual, porque Deus só permite que aquele que é santo chegue diante dele, porque nós não podemos chegar diante dele de qualquer maneira, não podemos chegar, tanto é que o salmista ele diz, quem chegará, Senhor, no seu monte santo? Aquele que tem a mão limpa, um coração puro, aquele que não é vaidoso, aquele que sabe amar, porque existe um processo para que nós possamos chegar diante do Senhor, para ali nós podemos adorá-lo. Essa é a realidade. E isso se traduz hoje em dia no nosso culto, porque depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, nós não temos mais nada a fazer com relação à nossa salvação, nada nós podemos fazer para que nós sejamos mais acessíveis diante dele, a não ser louvá-lo. A única coisa que nós temos para oferecer ao Senhor é o nosso louvor, é a nossa adoração, é a única coisa que nós podemos fazer no nosso dia para estarmos diante dele. E o culto, ele caminha para isso. Quando nós olhamos, né, chegamos aqui no culto, aí canta-se aqueles hinos um pouquinho mais agitados, né, porque a gente vem naquela correria do nosso dia a dia, enfrentamos ônibus, trânsito, pegamos aquela correria, veio em pé, veio correndo esbaforido, porque eu preciso, a esposa saiu um pouco mais atrasado, aí a gente vem correndo na igreja, porque, irmã, ninguém reclamou, é porque elas mesmo, né? Viemos correndo para dentro da igreja, aí quando chega aqui, é aquele hino que vem mais ou menos no nosso ritmo, né? Aquele hino um pouquinho mais agitado, porque justamente ele capta a nosso envolvimento, e aí nós começamos a ver, né, na nossa hinografia, um caminhar no ritmo, um caminhar na condição,
porque nós vamos nos preparando para entrarmos no Santo dos Santos, para entrarmos na presença do Senhor. E o culto, ele vai fazendo isso. E quando nós chegamos no momento que as pessoas falam, né, que é o momento da pregação, mas não é no momento da pregação, não. O momento que nós chegamos na presença do Senhor é aquele momento que começamos a ouvir glória a Deus, aleluia, que as lágrimas começam a rolar. Esse é o momento que faz com que nós venhamos a estar na presença do Senhor, na presença diante dEle, porque é esse o caminho que o adorador, ele precisa fazer para chegar na presença do Senhor. Não é um caminho que se faz qualquer, não é qualquer coisa. Existe um processo, existe um passo a passo para que nós possamos fazer, para nós entrarmos. E é importante, né? Ontem nós tivemos aqui o pastor Roberto pregando sobre isso, mas nós precisamos caminhar de forma que nós possamos sentir verdadeiramente a presença do Senhor, porque esse é o nosso alvo. A igreja, ela não é um clube, a igreja não é um local onde nós viemos fazer um evento social, não é uma festa, é um lugar onde nós viemos aqui para estar na presença do Senhor, e essa presença, ela se torna real à medida que cada um de nós vamos sentindo essa presença na nossa vida. Isso é individual, como eu já falei. Isso cada um vai sentindo, cada um vai colocando. Tem uns que vão sentir, logo chegou aqui, dobrou o joelho, ele já começa a estar na presença do Senhor. Tem uns que vai, às vezes, né, dá a bênção apostólica e ele ainda não entrou, né? Mas vai chegar em casa, vai orar, né? vai trabalhar, e Deus vai trabalhando na vida dele. A irmã Creuza que fala muito isso, né? Quando ela vai dirigir o culto, ela fala assim, nós precisamos ter em mente que isso aqui pode ser o nosso último culto, né? Isso aí é uma realidade. Já pensou, se hoje Jesus agora voltou, Jesus voltou, você está no céu. Se vocês soubessem que esse era o último culto, como você gostaria que esse culto fosse? Se essa tivesse sido a última chance de você dar um glória a Deus, dar um aleluia, se essa fosse a tua última chance de ter os seus rostos lavados pela presença do Senhor, pelas águas, de você sentir essa comunhão, como é que você gostaria que fosse? Mas se a gente espera o Senhor e sabemos que Ele pode voltar a qualquer momento, inclusive agora, é necessário que esse nosso culto, ele seja exatamente da forma como nós gostaríamos que fosse o nosso último culto, porque Jesus pode voltar a qualquer momento e este sim pode ser o último culto. Pode ser que nós não tenhamos oportunidade de terminar a mensagem, de terminar a pregação, porque a gente não espera Jesus para daqui a pouco, nós esperamos Jesus para agora. E esse, irmãos, é o nosso andar, é o nosso dia a dia, e por isso que nos nossos cultos existe tanto louvor, tanto canto. Tem gente que fala assim, gente, por que canta-se tanto dentro da igreja, né? E sobra um pedacinho da palavra de Deus. Eu vou explicar alguma coisa. Os pregadores, fecham os ouvidos aí, tá bom? Com o que eu vou falar. A gente fala, irmãos, que a pregação é o ponto mais importante do culto. E a gente precisa tirar um pouco essa mística desse momento. Por quê? Porque quando nós estamos na presença do Senhor, desde o momento que nós chegamos na casa do Senhor, o Senhor ele já está falando conosco. Aquele que tem ouvido, aquele que consegue ouvir, aquele que tem o coração aberto, como diz, né, a palavra do Senhor, todo o final das cartas dirigidas às 7 igrejas, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quem tem ouvido para ouvir o Espírito do Senhor, quando ele chega na igreja, o Senhor já está falando com ele, o Senhor já está falando com ele, já está dizendo com ele. Então, não existe esse momento mais importante do culto. E nós precisamos entender, pastor Alexandre está pregando. Bom é que Deus esteja nos usando para falar com vocês, né? Mas nesse momento, vocês estão recebendo. Mas quando nós cantamos, nós estamos oferecendo, nós estamos ofertando. E precisamos ter muito mais cuidado com aquilo que a gente oferta do que aquilo que a gente recebe.
E eu preciso entender que quando nós estamos louvando ao Senhor, nós estamos oferecendo aquele sacrifício que antes era feito por meio do sacrifício de um animal, hoje nós estamos oferecendo quando nós abrimos os nossos lábios e louvamos ao Senhor, quando nós cantamos. E aí, irmãos, o louvor, ele não é apenas uma música. O louvor não é apenas um ritmo, não é apenas uma letra, mas o louvor, como diz a palavra de Deus, é fruto de lábios que adoram ao nome do Senhor. Esse é o louvor, esse é o louvor. E aí, quando nós lemos os Salmos, e os Salmos, irmãos, é o grandinário da Bíblia, né? É o grandinário da Bíblia, é o livro de Salmos. Mas quando nós lemos os Salmos, e chegamos aqui no Salmo 148, já para terminar o livro de Salmos, nós vamos ver que existe um convite focado no louvor ao Senhor. O salmista, ele começa a fazer uma série de convites com relação ao louvor ao Senhor. E aí no Salmo 148, existe um convite para quem adora o Senhor. E o salmista, ele diz aqui no 148, quem adora? E é interessante que ele vai obedecendo a ordem da criação, né? Salmo 148, aí ele fala aqui no verso 2, é os seus anjos nas regiões celestes, louve o sol, louve lua, louve estrela reluzente, os céus dos céus, a água que está no firmamento. Se lembra da ordem lá da criação, lá de Gênesis capítulo 1? Ele vai montando sobre a condição, e é interessante que essas coisas não possuem vida, e elas louvam o Senhor apenas pela sua existência, apenas por aquilo que estão, porque a Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento, as obras das suas mãos. Tudo aquilo que se pode ver, tanto o seu eterno poder, quanto a divindade de Deus, claramente se vê e se conhece por aquilo que foi criado. Então, essas coisas, pela própria existência, estão ali louvando ao Senhor. E ele diz que foi Deus que o estabeleceu. E ainda continua, louvai-o, monstros marinhos, abismos todos, fogo, saraiva, neve, vapor, vento, montes, outeiro, árvore frutífera. Lembra o nosso hino 124, né? Fera, gado, réptil, voláteis, reis da terra, todos os povos, príncipes, juízes, rapazes, donzelas, velhos, crianças, todos louvem ao Senhor, e o convite é feito para que toda a criação, ela venha louvar o Senhor. No 149, ele reforça isso, mas ele também dá a condição de como isso se dá. Cantai ao Senhor um cântico novo na Assembleia dos Santos, regozije-se Israel no seu Criador, exulte o seu rei, os filhos de Israel, louve-o com flauta, com salmos, adufe, harpa. O Senhor se agrada do seu povo, a salvação adorna os humildes, exultem de glória, né? Exultar de glória, irmãos, isso é maravilhoso, exultar de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Aquele que está enfermo, ele também, dentro do seu leito, ele também pode estar louvando ao Senhor naquela condição. Nos seus lábios estejam altos louvores, para exercer vingança sobre as nações. E então aqui ele vai e diz como que se faz essa adoração. Irmãos, como você puder. Se você pode cantar, você canta. Se você pode pular, você pula. Se você pode bater palma, você bate. Se você não tem, louva o Senhor com o teu pensamento, louva o Senhor com as palavras da tua boca, louve com aquilo que você tem, louve com aquilo que você pode fazê-lo. E no 150, ele fecha essa condição, mostrando, louve ao Senhor, e aí esse é para nós, no seu santuário, louve ao Senhor quando nós estamos aqui. Aqui não é casa de Deus, porque nós falamos, aqui é uma casa onde Deus mora, mas é casa de Deus, porque é a casa feita para Deus. A finalidade deste templo é o louvor ao Senhor. Aqui foi feito, foi construído, foi investido pessoas
deixar no seu trabalho, o seu suor, deixar nos seus bens, suas posses, seus dinheiros, para que aqui houvesse um lugar onde o nome do Senhor fosse glorificado, aonde nós pudéssemos chegar aqui, nos esquecer de tudo aquilo que está acontecendo lá fora e pudéssemos focar única e exclusivamente em adorar e louvar ao nome do Senhor. Isso é colocado para nós de uma maneira toda especial. Louvor, irmãos, é engrandecimento ao Senhor pelas suas dádivas. Deixa eu pedir ao Felipe, Salmo 103, verso 2. Salmo 103, verso 2. Bendiz a minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Louvor é nós entendermos tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E é um hino que de vez em quando eu repito isso aqui nas minhas pregações, né? Quantas bênçãos, quantas são. E quando nós começamos a repetir essas bênçãos, às vezes a gente fala assim, não, mas eu não tenho que agradecer. Irmãos, você está respirando, você está vivo, você está andando, você tem uma família, você tem esposa, tem filhos, você tem pais, tem mães, tem irmãos, você tem um convívio de uma comunidade que se importa, que te ama. Nós estamos inseridos na igreja do Senhor, nós temos consciência de que Jesus, ele morreu na cruz, que ele me salvou, ele me tirou lá do lamaçal do pecado e colocou meus pés sobre a rocha, para que nós podemos, juntamente com os príncipes, louvarmos ao Senhor nosso Deus. Príncipes sim, porque todos nós, filhos de Deus, somos co-herdeiros do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todos nós somos príncipes diante do Senhor, e nós fomos colocados aqui para isso. O Senhor, ele nos deu do seu Espírito, o Senhor nos confiou dons, nos deu ministério, então nós temos muita coisa para adorar ao Senhor. Eu sei que muitas das vezes vivemos num mundo em que fala assim, não, o melhor está por vir, melhor está por vir, melhor está por... Irmãos, se você já aceitou Jesus como seu Salvador, você já recebeu o que de melhor Deus tinha para você. Tudo mais, usando um termo comercial, é plus. Tudo mais são coisas que são acrescidas naquilo que o Senhor já nos fez de muito. Então esse é o foco. Nós estamos falando isso, não sei se foi ontem, né? Lá em casa, nós estamos falando sobre isso. Jesus não veio para resolver problemas, Jesus não veio para curar enfermos, Jesus não veio para abrir porta de emprego, Jesus não veio para resolver problemas na justiça, Jesus não veio para nada disso. Jesus veio para salvar o homem dos seus pecados. É claro que ele também cura, é claro que ele também resolve problemas, é claro que também ele dá causa na justiça, é claro que ele também abre porta de emprego, mas isso tudo, irmãos, é plus. Tudo isso aí é acréscimo àquilo que ele fez de principal, que foi morrer por mim e por você, para que nós pudéssemos estar diante dele. Por isso que o salmista, ele chama que todo ser que respira, toda a criação, louve ao Senhor, porque a nossa finalidade é essa. O pregador, ele escreveu lá no finalzinho do livro de Eclesiastes, a finalidade do homem é adorar o Senhor. Nós fomos criados para adorá-lo. Podemos, irmãos, fazer faculdade, fazer culto, termos negócio, podemos ter dinheiro, podemos construir um império, podemos ser reis, podemos ser juízes, podemos ter muito dinheiro, carro, casa, mansão, mas se você não adorou ao Senhor, a tua vida foi uma perda de tempo, porque você não fez aquilo para o que o Senhor te criou. O Senhor te criou para que você abra a tua boca e glorifique ao nome do Senhor. Nós glorificamos ao Senhor pela obra que Ele fez na salvação. Nós glorificamos ao Senhor pela capacidade que Ele tem de mudar a sorte. Ele muda o quadro. Nós podemos estar passando por lutas, por provação, por tristeza, nós podemos estar passando por momentos de tribulação, mas o Senhor, Ele muda esse quadro de uma hora para outra, e Ele faz com que aquela grande luta se transforme num grande testemunho, para que você conte as maravilhas que o Senhor tem feito. E muitas das vezes, recebeu essa, irmã Rose? Muitas das vezes,
nós choramos, muitas das vezes nós passamos por luta, muitas das vezes nós passamos por tribulação, mas Deus é aquele que nos sustenta, e muitas das vezes nós olhamos e falamos: eu estou chorando, eu estou passando por um momento de tribulação, eu estou passando de luta, o que é que eu vou fazer? Louve ao Senhor, cante ao Senhor, glorifica o nome dEle, e você vai ver que Deus, Ele habita no meio dos louvores, o Senhor, Ele trabalha em nosso meio, o Senhor, Ele está operando, e nós louvamos ao Senhor, primeiro, por causa daquilo que Ele é, e de repente Ele nos surpreende mostrando aquilo que Ele também pode fazer, e quando Ele pode fazer, o homem não entende, nós não entendemos, as pessoas não entendem, o juiz não entende, o advogado não entende, o médico não entende, porque Deus, Ele continua sendo Deus, e por isso que a gente o louva, por isso que nós o adoramos, por isso que nós o exaltamos, porque Deus, Ele é Deus, Ele é Senhor. Não importa nossas lutas, ainda que pedaços nossos vá ficando pelo caminho, um dia nós seremos arrebatados, receberemos um corpo glorificado e seremos chamados para estar na presença dEle, de onde jamais sairemos, aonde nós iremos viver perfeitamente, eternamente, na presença do Senhor. As lágrimas que nós temos não vale murmuração. As lágrimas que nós temos não valem blasfemar, não vale abandonar ao Senhor, porque te entristece, ó minha alma. Tem o nosso hino 193, se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica. Confia no Senhor, ainda que a realidade seja o contrário, entra na presença do Senhor e adore o nome do Senhor, porque, irmãos, mesmo quando nós não temos palavra, mesmo quando nós não sabemos o que dizer, o nosso Deus, Ele escuta o gemido da alma, Ele escuta aquilo que nós falamos, sem que ninguém nos ouça, o Senhor, Ele está ouvindo. Ainda que alguém diga para você: você está louco, você está maluco, você não tem mais jeito, você não tem solução, você não tem o que fazer. Ainda que as pessoas falam: não, espere, continue louvando e adorando ao nome do Senhor, e force, clame, chame, como diz o hino que as irmãs cantaram: ordene aos teus lábios que louve ao Senhor, ordene, obrigue, force, eu vou continuar louvando ao Senhor, e numa hora para outra nós vamos ver, irmãos, que Deus, Ele habita no meio dos louvores. Numa hora para outra, o Senhor, Ele sara as nossas dores. Mas, irmão, eu estou chorando. Não se preocupe, essas lágrimas estão sendo colhidas no odre e sendo colocadas diante do Senhor. Elas também fazem parte do louvor que você está oferecendo ao Senhor. Louve ao Senhor, irmãos. Louve, adore. Não venha para dentro da igreja para ficar mexendo em celular. Não venha para dentro da igreja para ficar prestando atenção, divagando. Não se preocupe com a conta do final do mês. Não se preocupe com nada disso. A Bíblia diz que Deus, Ele fará com que os problemas se resolvam por si mesmo. Deus, Ele vai resolver os problemas. Mas para que Ele resolva, nós precisamos adorar ao Senhor, nós precisamos louvar ao Senhor, nós precisamos exaltar ao nome do Senhor. E aí, irmão, nós vamos ver que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pensamos. E aí, pastor, nós louvamos ao Senhor em busca das nossas bênçãos. E quando Ele nos dá a bênção, nós louvamos de novo, porque é o que nos resta fazer. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor.